comemoração da Páscoa, lá na libertação do povo de Israel. Páscoa, a palavra original quer dizer passar por cima. É o momento onde o povo judaico comemora aquele momento onde o Senhor diz para Moisés para que ele viesse e ali trouxesse um cordeiro em holocausto e pegasse o sangue desse cordeiro e passasse sobre os umbrais das portas. E o espírito da morte, quando visse o sangue nos umbrais dessas portas, ele passaria por cima, não feriria nenhum primogênito de onde tivesse esse sangue. E foi o que aconteceu. E quer dizer Páscoa, quer dizer passar por cima. E Jesus foi o nosso Cordeiro Pastor. Foi Ele que se entregou por nós. Foi Ele que foi o sacrifício perfeito. O sacrifício que o Senhor Jesus entregou naquela cruz, ali mostrou que não haveria mais necessidade de nenhum sacrifício. Eu estou explicando isso tudo porque essa noite eu queria trazer à memória. Muitas das vezes tem uma máxima aí, né, que as pessoas falam, que as pessoas dão valor quando perdem, não tem isso? Tem uma máxima assim? E eu queria trazer um pensamento sobre isso. E se Jesus não tivesse morrido, o que nós teríamos perdido? Então é dentro desse texto que nós vamos trazer a nossa memória e pensarmos sobre isso, porque quando nós paramos e pensamos em algo que nós já ganhamos, né? Jesus veio, morreu e ressuscitou, amém? Isso é fato. Mas e se não tivesse acontecido, como seria? Para que nós venhamos entender o tamanho do benefício que o Senhor Jesus conquistou para nós naquela cruz. Amém, meus irmãos? Então, de início, eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 16 ao verso 18, primeiramente. Apocalipse, capítulo 1, verso 16 ao verso 18. Amém? Todos encontraram? Diz assim o texto: na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés, como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. O verso 18, irmãos, é aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Oremos mais uma vez, irmão. Senhor, Pai querido e amado, te peço mais uma noite, tomai a minha vida em tuas mãos, tomai o meu intelecto, os meus sentimentos, e tudo que venha a ser proferido aqui nesta noite, venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha iluminar a nossa mente através do teu Espírito, para que possamos entender o que o Senhor quer ministrar a nós. E também, Pai, te pedimos pelos nossos irmãos que estão no Brasil e no mundo afora pregando sua palavra, muitos sendo martirizados. Continue sustentando os teus filhos com as tuas mãos poderosas, Senhor, e que o seu santo evangelho continue sendo propagado aos 4 cantos dessa terra. É o que nós te pedimos, Senhor. Desde já lhe agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Muito tem se dito sobre as realizações da vida de Jesus e da morte que é justificado. A abordagem negativa é produtiva e muitas das vezes utilizada por escritores inspirados.
Ouvimos falar muito sobre Cristo, morte e consequentes a morte e consequentes resultados. Mas e se Cristo não tivesse morrido? Primeiro ponto: se Jesus não tivesse morrido, não haveria sacrifício perfeito e nem justificação. O escritor aos Hebreus, repetidamente, ele enfatiza o sacrifício perfeito de Jesus. Lá no livro aos Hebreus, no capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 7, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Se isto fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consequências de pecados. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados de todos os anos. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus é o Cordeiro perfeito. Isaías diz em seu livro que ele veio como ovelha muda ao matador. Sangue de bodes, bezerros, ovelhas, não era o sacrifício perfeito. Não pagaria o preço de tudo o que foi cometido. Mas Jesus se colocou por nós. Mas Jesus veio por nós. O sacrifício de Jesus, o sacrifício de si mesmo, foi tão perfeito que foi único, foi uma vez só. Em Hebreus capítulo 10, versículo 10, diz assim: uma vez por todas. Ele se deu uma vez por todas. Ele se entregou por nós naquela cruz, irmãos, de uma vez por todas. O sangue dele pagou o preço, a dívida que nós tínhamos de uma vez por todas. Se Jesus não tivesse morrido, nós seríamos eternos devedores. Nós nunca conseguiríamos pagar a nossa dívida. Nunca. Nunca. Se Jesus não tivesse morrido, não haveria graça. Em João capítulo 1, versículo 17, diz o seguinte: porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ou seja, se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos a graça, o favor de Deus sobre as nossas vidas. Nós não teríamos esse privilégio que temos hoje de ter livre acesso a Deus Pai. Sem a graça, a única maneira do homem ser justificado seria pelo cumprimento perfeito da lei, coisa que nenhum homem jamais fez. Nenhum. Moisés não conseguiu fazer.
nenhum homem conseguiu cumprir a lei, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Em Romanos capítulo 3, versículo 23 ao 24, diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Ou seja, se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos o perdão real de nossos pecados. Irmãos, nós estaríamos condenados. Por isso Jesus foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Ele se entregou por nós, ele pagou o preço por nós. E quando ele ressuscita, ele nos justifica. Nós não seríamos justificados, como apareceríamos diante do tribunal de Deus, sem a justificação de Cristo, sem o sangue de Cristo, que rasgou a cédula que era contra nós. Segundo ponto, se Jesus não tivesse morrido, nós não teríamos o maior exemplo de amor. Jesus se despojou da sua glória no céu, e o Pai enviou o seu único Filho por amor a nós. A Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo. E a gente, às vezes, irmãos, temos que parar para pensar assim: quem escreveu isso? Quem escreveu João 3,16? Foi o apóstolo João. Leva o nome dele, o Evangelho de João. E quem foi o apóstolo João? Foi o discípulo mais amado de Jesus. Jesus tinha 4 discípulos mais chegados: André, Pedro, Tiago e João. Dos 4, João era o mais chegado, ao ponto dele confiar o cuidado de Maria a João na cruz. Este é o teu filho. Ele está falando: João, cuida dela, João. Cuida dela, João. Olha que amor e confiança, irmão. Eles estavam falando: olha, cuida dela, continua cuidando dela. João sabia, o que eu quero trazer aqui à memória, irmãos? João sabia o que era a porção maior desse amor, e por isso ele escreve em João 3,16, ele fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que mandou esse amor perfeito para nós, mandou o seu Filho unigênito, que para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque isso se achegou na vida de João e se achegou às nossas vidas, irmãos. Esse amor perfeito, esse amor sublime, não tem como comparar o amor de Cristo com outro amor. Não tem, não tem. Não tem exemplo maior de amor, irmãos. Segunda Coríntios, capítulo 8, versículo 9, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, nós, nos tornássemos ricos. Ricos de quê? Da graça, do amor de Deus, da vida eterna. Você é rico, meu irmão e minha irmã. O Espírito de Deus, o maior tesouro de todos os tempos, habita em seu coração. Esse amor sublime habita dentro de nós. E é Ele que nos motiva a fazer o bem. É Ele que nos chama a atenção quando erramos. O Deus Criador de todas as coisas coloca o seu Espírito dentro das suas criaturas. Que amor é esse? Enfim, seu único Filho, por amor de nós. Quer exemplos maior de amor que esse, irmãos? Jesus tinha poder para descer da cruz. Quando estavam debochando dele, tu é o Rei dos Reis, então desça da cruz e salva-te a ti e a nós. Ele ficou quieto. Ele tinha poder para descer, mas por amor ele se entrega. E nem a morte tinha poder para tirar a sua vida. Por isso, em sua oração, ele fala: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Nunca houve e nunca haverá tamanho exemplo de amor. Se Jesus não tivesse morrido, como é que teríamos esse exemplo de amor? Como é que poderíamos amar uns aos outros? Irmãos, nós temos que entender que o ser humano sem Cristo não será amor. Nós somos isso. Mas Jesus é quem move a bondade em nós. Tem um reformador, eu não estou me lembrando o nome dele, mas ele escreveu uma frase: o que você vê de bom em mim é Cristo. Aquilo que você vê que eu faço errado, sou eu mesmo. A carne é caída. Por que eu estou falando isso? Para que nós venhamos dar maior valor. Para que nós venhamos a entender o tamanho do preço que foi pago por nós e o tamanho da nossa dívida. A gente só tem noção da nossa dívida, irmão, quando você se você fez lá um empréstimo ou alguma coisa no banco, né? Ou você fez um financiamento, você fala puxar o saldo bancário, né? Assim, tem que olhar lá para ver o tamanho da dívida. Não é assim, irmão? Então a gente tem que trazer a memória, puxar um extrato aqui na nossa consciência, para nós entendermos o preço que foi pago por nós e foi de graça. Deus depositou na tua conta isso de graça, na nossa conta de graça. Que amor é esse? Que constrange. Terceiro ponto: não haveria oração em nome de Jesus. A oração em nome de Jesus se baseia na morte de Jesus e na sua triunfante ressurreição. Lá em João, capítulo 16, versículo 23 e 24, está escrito assim: naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade, lhes digo, que se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome,
Ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Quem está falando isso aos seus discípulos é o próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E ele aqui lhe dá uma ênfase, irmãos. Ele fala que, em verdade, e ele dá outra ênfase. Em verdade, novamente, lhes digo. O que Jesus está falando? Olha, o que eu estou falando aqui para vocês não é mentira, não. Se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora, vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Os discípulos não estavam acostumados a orar em nome de Jesus. Jesus estava ensinando a eles. E assim também nos ensinando. Mas você imagina nos momentos seus de oração e você não poder falar assim, em nome de Jesus. Em primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1, diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é o nosso advogado. Quando nós chegarmos diante do tribunal de Deus, o nosso advogado vai falar assim: Pai, eu paguei o preço por nós. Está consumado. Está telestrado. Está pago. Ele não deve mais nada. Justificados por meio dele, por meio de Cristo Jesus. Portanto, se Jesus não tivesse morrido, não haveria oração em nome de Jesus e nenhum advogado. Você imagina perante um juiz, está lá o promotor, não, o acusador, não o promotor, vamos dizer assim, o juiz, e aparece você lá sem advogado, para ser jantado, né? Não custa muito. Como é que você vai se defender? E Jesus é esse advogado fiel, que já tem a sua sentença lavrada, dizendo: está perdoado, está pago. Mas nós temos que pensar nisso. Quarto ponto: se Jesus não tivesse morrido, não haveria nenhuma igreja. E quem fundou essa instituição foi Jesus Cristo de Nazaré. A salvação está em Cristo. A igreja, ela é o caminho que mostra ao mundo quem é Cristo. O caminho é Jesus, né? Mas a igreja, através de nós que o mundo enxerga Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 22 ao 23, o apóstolo Paulo diz o seguinte: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Jesus é o cabeça da igreja. Se o cabeça não tivesse morrido e ressuscitado, como é que teria um corpo? Corpo sem cabeça? Né? Não dá certo, né, irmãos? Não tem como. Jesus, ele é o cabeça da igreja. Ele é quem conduz a sua. Sem Cristo não teria igreja, não teria o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 10, e ele diz assim: por esta razão
Tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. O apóstolo Paulo estava preso, estava prestes a ser decapitado, e ele estava dizendo aqui que ele estava suportando todas aquelas coisas por amor dos eleitos, aqueles a quem elegeu. Foi o Paulo? Não, foi Jesus Cristo. Foi Ele que nos elegeu, foi Ele que te elegeu, foi Ele que tocou o seu coração, foi Ele que através do Espírito Santo te despertou para a vida, para a verdadeira vida. E Paulo diz que ele estava suportando todas aquelas coisas por amor à igreja de Cristo. A igreja de Cristo. Tem muitos irmãos nossos que estão por aí padecendo por amor a Cristo, por amor à sua igreja. A morte de Jesus beneficiou aqueles antes da cruz e aqueles depois da cruz. Em Hebreus capítulo 9, versículo 15, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados receberam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Jesus é a consumação de todas as coisas. Jesus é aquele que veio resgatar os remanescentes. Porque todo aquele que crê em Jesus Cristo é o Senhor, e com a sua boca confessar, esse será salvo. A antiga aliança apontava para Cristo. Teve um teólogo que falou uma coisa bem interessante. E ele falou o seguinte, que os da antiga aliança estavam olhando para frente, para Cristo, para o futuro. Nós da nova aliança olhamos para o passado, né? Olhamos para Ele, para o passado. Tudo converge para Jesus. Tudo. Na ausência da morte e ressurreição de Jesus, o homem seria sem esperança. Nós não teríamos esperança, irmãos. A vida seria muito triste, terrível. Estaremos em trevas. Quinto ponto. Se Jesus não tivesse morrido, não haveria exemplo perfeito de obediência e nem acesso ao Senhor. Paulo escreveu aqui sobre o nosso Senhor em Filipenses capítulo 2, versículo 8, diz assim: e achado na forma de um homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Achado na forma de homem, Cristo encarnado, humilhou-se a si mesmo. Você lembra que Jesus, em Mateus, ele fala: Israel, Israel, eu como uma galinha, Israel, quis colocar vós debaixo das minhas asas, ó Jerusalém, como uma galinha protege os seus pintinhos, mas vós não quiseste Jerusalém. Ele estava falando ao ponto da humilhação, como uma galinha. Imagina Jesus em toda a sua glória e esplendor, ele abrir mão disso tudo, encarnar, vir ao útero de uma jovem, nascer, fazer caquinho, aprender a andar, o Criador de todas as coisas. Ele se humilhou a tal ponto.
E ele continuou obediente até a morte, e morte de cruz. No Getsemane, Jesus ele faz a oração: Senhor, se possível, afaste de mim este cálice de Deus. O cálice da tua vida. Muitos dizem, eu também acredito, que naquele momento, o maior terror que Jesus estava falando era o momento da ausência de Deus Pai. Ele nunca tinha experimentado isso. Porque quando nós lemos a Bíblia, lá no início, né, e o Verbo estava com ele na criação. Então eles estão juntos o tempo todo. E nesse momento, onde ele ia levar sobre si os nossos pecados, haveria uma ausência de Deus Pai. E ele clama: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Ele continuou sendo obediente. A obediência de Jesus, irmãos, era necessária. Em Hebreus capítulo 5, versículo 8 e 9 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Por isso, irmãos, não tem como nós falarmos: parece Deus maravilhoso, eu não quero a tua vontade, porque ele é exemplo de obediência. Cabe-nos a humilharmos diante da poderosa mão de Deus e falarmos: Senhor, seja feita a tua vontade. O Senhor nos ensina na oração do Pai Nosso: Senhor, que seja feita a tua vontade, aqui na terra, Senhor, como nos céus. Não é assim, irmãos? O Senhor Jesus nos ensinou o que é o amor verdadeiro, o que é a justificação verdadeira, o que é a graça, a maravilhosa graça de Deus, que resgata o pecador mesmo nos últimos momentos de sua vida. Eu vi um vídeo, não sei se é verdade, mas era bem interessante. Esse vídeo era uma mulher que estava condenada à morte, e ela tinha tido encontro com Cristo. E naquele momento, onde estavam ali injetando aquelas injeções letais, né? Perguntaram para ela quais são as suas últimas palavras. E ela começou: maravilhosa graça do Senhor, que perdoa o pecador como eu. E ela começou a cantar, e eles foram aplicando lá a injeção lá. E aquela mulher parou. Antes dela, a última palavra, ela fala assim, com um semblante calmo, fala assim: olá. Ele nos espera do outro lado. Ele está aqui e nos espera. Essa graça maravilhosa transformou as nossas vidas, mudou o nosso coração. O que teria sido de nós se Ele não tivesse movido os nossos corações, ou tivesse morrido e ressuscitado? Se não pudermos apreciar a morte de Jesus a partir da perspectiva de suas realizações, devemos apreciar a sua morte a partir da consideração de como seria se Jesus não tivesse. Eu queria que vocês, para encerrarmos, abrissem um texto do segundo maior teólogo de todos os tempos. O primeiro quem? Jesus, amém? Ele é algo puro, tem como ele. E o outro que todos os teólogos concordam, o apóstolo Paulo, é o segundo maior teólogo, né? Então,
1 Coríntios capítulo 15, nós vamos ler do verso 13 ao verso 22. Primeira Coríntios capítulo 15, verso 13 ao verso 22. Todos se encontraram? Amém? Diz assim, Deus: e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. E ainda mais, os que adormeceram, ou seja, que morreram, em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nesta vida, somos as pessoas mais felizes neste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, dos mortos. Visto que a morte veio por um homem, Adão, também por um homem veio a ressurreição dos mortos, Cristo Jesus. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aonde está a morte do teu aguilhão? Foi tragada pela vida. Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna. João 10:10. O diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: mas eu vim para que vocês tenham a vida e a vida eterna. Nós vamos passar a eternidade juntos, irmãos. Porque Jesus, o nosso Mestre, o nosso Senhor, pagou naquela cruz, Ele carimbou o nosso passaporte. A morte foi vencida. Isso aqui passa, mas a nossa vida com Deus é eterna. E a chegar aquele grande dia onde Ele vai rasgar os céus e vai vir buscar a sua igreja. E aqueles que já foram com o Senhor vão ressuscitar. Você sabia que na ressurreição de Cristo, outros ressuscitaram? Você imagina, irmãos, que poder é esse? E eu fico, às vezes, imaginando e passando na minha cabeça, eu falei, meu Deus, você imagina aquelas pessoas que viveram naquela época e vendo aqueles, ou amigos, ou parentes, ou pessoas conhecidas que estavam mortas e depois andando no meio deles lá e falando, olha, o Nazareno, através do poder do Nazareno, nós fomos ressurretados. Deveria haver uma comoção e uma conversão ao cristianismo tamanho. No entanto, os apóstolos foram perseguidos, continuaram sendo martirizados, para que o Evangelho chegasse até nós. Então, amados, continue valorizando o que Jesus fez por você, o que Jesus fez por nós. Continue olhando para o que o Senhor
nos deu, o tamanho preço, o tamanho do preço que Ele pagou por nossas vidas e o tamanho benefício que Ele derramou sobre cada um de nós. Porque realmente Ele veio para nos dar a vida e nos dar a vida abundante, ou seja, a vida. Que Deus abençoe cada um de vocês, a cada um de vocês que estão no vídeo. Pense nisso. Jesus, Ele veio, se entregou naquela cruz, morreu por você, por mim, e ressuscitou ao terceiro dia, para que viéssemos a estar com Ele para toda a eternidade. Seja obediente a Cristo, obedeça a sua palavra, busque enquanto é tempo, que com certeza Ele está de braços abertos para te receber. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos orar, irmãos, para Senhor Deus, Pai querido e amado, nós nos sentimos constrangidos de tamanho graça, de tamanho benefício, de tamanho amor derramado sobre as nossas vidas. Reconhecemos que não somos merecedores, mas o Senhor nos amou mesmo assim. Obrigado, Senhor. Obrigado por mover esse amor dentro dos nossos corações e nos trazer para a tua santa presença. Santo Espírito de Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, se alguém neste vídeo que está vendo esta mensagem, que o Senhor ainda não lhe conhece, ainda não conhece o Senhor de como Ele andar, contigo andar, perdão, Senhor. Que o Senhor venha mover esse coração, que o Senhor venha, Pai, mostrar, Pai, o tamanho, o preço da sua obra naquela cruz, o tamanho do seu amor por essa vida e o que o Senhor fez por nós. Te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor toque nesse coração e desperte-o para esse encontro contigo, assim como o Senhor um dia despertou os nossos corações. Move, Pai. Em nome de Jesus, queremos ver esses amados conosco naquele grande dia no céu, Senhor. Move, Pai, também naqueles amados que nós conhecemos e que não te conhecem, que não andam contigo, só conhecem o Senhor de ouvir falar. Por favor, Senhor, toque nessas vidas, desperte esses corações, traga-os para a tua santa presença. É o que nós te pedimos como igreja de Cristo, como a sua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe você que está aí no vídeo, uma semana abençoada em nome de Jesus. E para nós